vamos falar um pouco sobre como a solidão da pessoa idosa pode afetar, pode incidir negativamente na saúde mental e emocional dessa pessoa, né? Mas para iniciar, para a gente contextualizar, eu vou trazer aqui duas visões diferentes da velhice, do ser idoso, do ser que envelhece, né? Então, a primeira é essa. É uma poesiazinha do Genário de Fátima. É assim: começamos a vida inteira atrás de sei lá de quê. Fazemos tanta besteira, tanta coisa sem poder, viramos de mil maneiras para agradar por bem-querer. Ai, meu Deus, quanta tolice, quando estamos na velhice, quase ninguém quer nos ver. E a outra perspectiva é a do Mário Quintana, quando ele diz assim: nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Então, aqui a gente percebe que existem duas formas de perceber a velhice, de entender, de interpretar a velhice, né? Uma é de que quando a gente envelhece, quase ninguém quer nos ver, né? Então a gente corre, faz tanta coisa ao longo da vida, no ciclo vital, e aí no final da vida, onde a gente deveria colher esses frutos, né? Muitas pessoas elas passam a vida toda juntando dinheiro, ou esperando para na velhice poder colher os frutos, e aí muitas vezes isso não acontece. E essa perspectiva do Mário Quintana muito positiva, muito interessante, que é justamente de que entender que envelhecer é um privilégio, né? Não é para muitos, né? Principalmente depois da pandemia, né? E a gente sabe que existem os dados do IBGE, dados do IBGE, eles mostram que a, a pessoa idosa, a depressão é prevalente na pessoa idosa. E se a gente para pensar que o Brasil hoje, ele é, se eu não me engano, o sexto país onde existem mais idosos, né? E até 2030 ele vai ser o quinto país onde existem mais idosos, né? E onde existem mais idosos comparado a crianças. Então, esse é sinal de que nós estamos envelhecendo também, né? Cabe saber, cabe entender, perceber se estamos envelhecendo de forma saudável, né? Com qualidade, ou se a gente está isolado, né? Como a própria a pauta inicial é essa, né? Como é que a solidão pode interferir na saúde mental de uma pessoa idosa? Sabemos também que as demências, né? O mal de Alzheimer, por exemplo, ele pode, ele afeta, né? Muito mais a pessoa idosa, né? E ele pode advir de, do estresse crônico, né? A partir do estresse crônico, a doença ela vai e se manifesta. Nós sabemos que estresse faz com que realmente o estresse crônico de estresse faz com que a gente adoeça, né? Não necessariamente da demência, né? Eu tô falando da demência, mas uma gripe, por exemplo, né, pode advir quando a gente baixa a nossa imunidade. Nós baixamos a imunidade, a gente sai do modo do crescimento e entra no modo da sobrevivência por causa do estresse. Então, o principal fator, assim, para a solidão dessa população e como isso a afeta, primeiro a gente pode pensar que o sujeito, quando ele está envelhecendo, quando ele é idoso, no geral ele se aposenta, né? Então, o fato de você se aposentar já causa uma espécie de isolamento, né? Então, muitas vezes, como a gente passa muito tempo no trabalho, então a gente se relaciona muito com as pessoas do trabalho, né? Então, a gente cria amizades, laços de afetividade, fraternidade com as pessoas do trabalho. Então, quando você se aposenta, isso já não vai mais acontecer, né? Então, no geral, a própria aposentadoria já faz com que, muitas vezes, esse idoso, ele entre num processo depressivo também, né? Ansioso ou depressivo. Tem essa questão que a gente percebe, é muito perceptível na clínica, né? Que as pessoas valorizam muito, nós valorizamos muito a juventude, né? Em detrimento da velhice. Então a gente não quer aceitar que temos pé de galinha, que tá aparecendo as ruguinhas, que tem o cabelo branco. É como se esses sinais da idade, né? Da idade
que está avançando, que deveria ser considerado um privilégio, como diz o Mário Quintana, é como se a gente quisesse evitar de todas as formas, né? E a gente não quer envelhecer, então é como se fosse uma coisa ruim envelhecer. Então a gente hoje tem uma sociedade que cultua, além de cultuar a magreza, que é uma coisa que eu percebo que está voltando, essa questão do corpo magro demais, esbelto demais, como se fosse uma coisa saudável, e não necessariamente. Também é o culto da juventude, né? Então, muitas vezes a gente descarta a pessoa idosa, né? A pessoa idosa está na casa, mas a pessoa idosa é como se fosse café com leite, né? Então, as próprias pessoas da casa isolam aquela pessoa ali como se ela não fosse mais uma pessoa capaz de discernir, capaz de opinar, ou capaz de ajudar, e não deveria ser assim. Nós sabemos que um dos critérios para uma longevidade saudável é justamente, primeiro, a gente saber escolher bem nossos amigos, né? Ter amizade, né? Porque, aí lembrando um pouco da música, um trechinho da música do Tom Jobim, né? Wave, quando ele fala que fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Em que sentido? No sentido de que nós somos seres sociais, né? Por mais que a gente perceba que esse modo mais de subjetividade privatizada, né? Esse modo mais, assim, intimista de viver que a gente tem, né? Que é contrário a muito do que acontecia nas sociedades antigas, onde se criava uma criança na comunidade, né? E a polis, né? Na própria filosofia, a gente percebe que a polis é a cidade, né? Então, as pessoas elas estavam muito mais voltadas para o exterior, para fora, né? E hoje a gente percebe que a gente está muito mais resguardado, né? Entre quatro paredes. Isso pode causar muita solidão, muito isolamento, né? E aí a gente sabe que um critério, né, um fator que é determinante para o adoecimento psíquico, por exemplo, a depressão, é justamente o isolamento, né? São pessoas que a gente pode pensar assim, que sim, existe até um dado que diz assim que homens, né, são os homens que têm mais risco, né? No caso, se a gente fala de depressão, a gente também não pode parar de deixar de falar do suicídio, né? E o suicídio na pessoa idosa, ele é muito mais alto, né? Talvez seja subnotificado, mas hoje, atualmente, muitos idosos se suicidam. E fatores de risco para o suicídio nessa população é justamente ser homem, né? Ser viúvo ou solteiro, nunca ter casado, não ter filhos, né? Tá com algum problema financeiro, né? Então, temos também a grande questão de que, às vezes, as pessoas, elas não falam, né? Não buscam ajuda, né? Então, o fator de proteção, justamente, é você ter amigos, ter laço social, né? E continuar a manter seus laços sociais, né? E você pedir ajuda. E a gente vive numa sociedade que a fraqueza, que pedir ajuda é como se você estivesse demonstrando fraqueza. É como se você não fosse incompetente, né? E aí não só para a pessoa idosa, mas de modo geral, né? Então, a solidão, sim, o isolamento, ele pode e muitas vezes realmente influencia, sim, no aparecimento da DM, né, da doença mental, do adoecimento mental, né? E as estratégias e recursos que a gente pode usar para que isso não aconteça, para evitar esse isolamento, né, desse idoso que muitas vezes não tem mais para onde ir, não sabe para que recorrer, aí já entra também todas as questões de mudanças físicas, né? Perda muscular, massa muscular, perda de entes queridos, né? Quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai perdendo as pessoas que você ama também. E faz com que esse idoso ele vá se isolando. E aí, muitas vezes, quando eu atendi pessoas idosas na clínica, quando elas buscaram, uma coisa interessante também de falar, é que o idoso ele não busca atendimento psicológico. Então, eu posso dizer que de 2019 até o presente momento, eu atendi mais ou menos cerca de 10 idosos, né? Que buscaram ajuda, que foram até a terapia, a psicoterapia, porque perceberam que alguma coisa estava errada. Então,
eles muitas vezes não buscam ajuda porque eles acham que está tudo relacionado com o processo de envelhecimento. E isso não é verdade, né? Claro que a depressão, ela vai impactar na nossa saúde física também, não só na saúde mental, mas na saúde física. Então, uma coisa que é importante dizer é que os parentes dessas pessoas, da pessoa idosa, devem estar mais atentos, né? Assim como a gente tem tanto cuidado com os bebês, com as crianças, nós devemos também ter cuidado com os idosos, né? São pessoas que muitas vezes elas podem ter processos de muita mágoa, né? De dificuldade de perdoar, é, e ficar isolado, e ficar sozinho, com seus pensamentos. Muitas vezes, né, a gente sabe que nosso pensamento, os pensamentos, muitas vezes eles são mentirosos. Os pensamentos, eles fazem com que são pensamentos desadaptativos, né? Porque nós temos uma tendência, todo ser humano, de ter mais emoções negativas do que emoções positivas, né? E as emoções, elas advêm dos pensamentos, né? Então também nós temos uma tendência a ter mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos. Então, sair do isolamento, nós temos aumentar nossa sociabilidade, vai fazer com que a gente diminua a nossa emoção negativa, diminua os pensamentos disfuncionais, desadaptativos, porque muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós pensamos, e quando a gente se comunica mais, quando a gente está mais no social, quando a gente está mais com locus de controle externo, no bom sentido, né? No sentido de ter amigos, de ter pessoas que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode conversar, falar. Então, muitas vezes a gente começa a perceber que aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente está interpretando como uma coisa ruim, talvez não seja aquilo tudo, né? Então, se existe também essa dificuldade de estabelecer vínculo, né? Talvez até pelo próprio processo depressivo desse idoso, é necessário que os parentes, eles observem, eles percebam sinais e sintomas, né, de depressão no idoso, que faz com que ele mesmo se isole, quando não é uma questão mais realmente de aposentadoria, e para que ele possa buscar ajuda, para que ele possa ir pelo menos para a sessão de psicoterapia, de repente fazer alguma atividade física, que é muito importante, né? Principalmente para os idosos que já perdem muita massa muscular, né? Então, é bom fazer atividade física, que isso vai até retardar, se não até não fazer com que venha que as doenças cerebrais, como o Alzheimer, como as demências, elas advenham, né? Então, a atividade física, controle do diabetes, controle da hipertensão, né? Controle das doenças cardíacas de forma geral, isso tudo também vai ajudar esse idoso a ter mais disposição e a ir para a polis, né? Ir para a cidade.